Boa noite, irmãos. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo possa estar em nossos corações nesse momento, trazendo realmente conforto que só o Espírito Santo tem para dar. O Espírito Santo, amados, em meio a todas as dificuldades, ele tem que ser o nosso lugar de descanso. Aleluia. Os céus respondem com livramento. Este é o nosso Deus, né? Um Deus que livra, um Deus que opera maravilhas, um Deus que é o único Deus realmente. O Senhor possa nessa noite, através desse estudo, através dessas palavras, falar profundamente no seu, assim como falou também no meu coração. São poucas palavras, nós estaremos aqui hoje, né? Juntos à mesa do Senhor, mas que nessas palavras o Senhor possa te dar certeza que Ele é contigo em qualquer situação que você estiver vivendo. Que você possa, que eu possa também entender que nós temos um mecanismo chamado oração, que ele é eficaz, que ele realmente funciona, que nós, quando estamos realmente envolvidos nele, crendo nesse mecanismo, o Espírito Santo atua através dele, o Senhor responde, o Senhor age, o Senhor restaura, o Senhor liberta, o Senhor traz livramento. Amém? Nosso texto base hoje está em Atos capítulo 12, no verso 1 ao 17. Nós vamos ver aqui na passagem de Pedro, ele é levado à prisão. Só que, antes de chegarmos aqui, nós temos que levar em conta que esse era um período onde a igreja tinha recebido ali o derramar do Espírito Santo. A igreja então começava a crescer e a igreja incomodava. E nós, como igreja, amados, onde nós passamos, nós incomodamos, porque Jesus está em nós. Às vezes você não entende onde você está trabalhando, onde você está estudando, você não entende às vezes aquilo que a pessoa fica cismada com você. Eu digo para você que o que está em você é a luz do Senhor. Ele incomoda as trevas, porque onde a luz chega, a treva não consegue ficar, ela tem que sumir. Porque o que é na verdade a escuridão? É a ausência de luz. Simplesmente é isso. Quando a luz chega, a escuridão desaparece. Então, quando você chega, cheio do poder do Espírito Santo, cheio de Jesus, cheio da presença de Deus, aquilo que está ali começa a se incomodar e sai, porque Jesus é contigo. Amém? E nós tínhamos ali Estevão, um homem cheio do Espírito Santo, um homem que ele morreu apedrejado pelo Evangelho. A igreja então se dispersa, começa a partir para vários lugares. Só que tudo era propósito do Senhor, amados. Tudo que acontece tem um propósito. Eu, você, que estamos aqui hoje, temos um propósito de vida nessa terra. Assim como eles tinham naquela época também. E Pedro era alguém que, antes de vir o apóstolo Paulo, né? Nessa altura aqui, Saulo já tinha conhecido Jesus, já era Paulo, já teve seu nome trocado. Mas Pedro era aquele que estava presente no momento do Pentecoste. Foi cheio do Espírito, que abriu a boca e pessoas renderam a Jesus. E nós voltamos aqui um pouquinho antes do capítulo 12, no capítulo 9, 32 a 43. Ele começa a fazer coisas através do Espírito Santo ali, através do poder de Deus. Ele ora pelo paralítico Enéas, e ele é curado. E ele então enfrenta algo que pra gente parece horrível. Eu vim com a minha esposa agora há pouco ali, né? A gente falava dentro do carro, né? Ninguém quer morrer, a gente não quer morrer, a gente quer viver. E a gente consegue entender nessa carne nossa o sentido de morrer. Porque Deus me fez e Deus te fez para ser eterno. Nós somos seres eternos, um corpo corruptível, que vai um dia voltar ao pó. Mas um dia, quando Jesus voltar, esse corpo vai ser transformado em glória. E nós viveremos então nossa plenitude de eternidade. A gente pode estar com 99, com 100, 105 anos. A gente não consegue entender o processo da morte. Mas esse corpo nosso está morrendo todos os dias. E Pedro chega ali diante de uma mulher chamada Dorcas, que havia morrido. Mulher que era de Deus. Pedro ora por ela. O Senhor traz de volta a vida. Nós vemos ali Deus trazendo livramento, Deus trazendo ressurreição, através do poder de Jesus. E aquilo fazia com que as pessoas que ouviam e viam o manifestar de Deus, crescem, acreditassem no poder de Deus. Não era feito para que somente aquela mulher ressuscitasse, ou para que o nome de Pedro fosse glorificado. Porque naquele momento eles tentaram até comparar Pedro com Jesus. A palavra de Deus fala: aqueles que me seguirem, né,
farão as obras que eu faço e ainda fariam maiores do que aquelas. Maiores do que aquelas. Aquela palavra não era só para Pedro, não só para Tiago, não só para João, mas para todos nós que estamos aqui. E quando ele começa a colocar aquela palavra, então, em ação, as pessoas começam a confundir Pedro com Jesus e achar até que Pedro era maior. Depois lá na frente Pedro consegue reconhecer, não, Paulo é maior que eu. E Paulo lá na frente fala, um planta, outro rega e Deus dá o crescimento. Nós somos todos instrumentos do Senhor, assim como ele foi aquele dia. Então nós vemos um Pedro ali que presenciou coisas profundas, coisas tremendas, assim como eu tenho certeza que você que está aqui nessa noite também presenciou coisas profundas e tremendas do Senhor na sua vida. Senão você não estaria aqui. Às vezes nós somos muito descuidados e deixamos perder da memória aquilo que nos traz esperança, aquilo que nos traz a certeza do poder do nosso Deus. Quando as águas se agitam, quando as dificuldades da vida se apresentam para nós, a nossa tendência é correr desesperados. Esquecemos daquilo que era impossível para nós, o Senhor fez acontecer. Muitas vezes isso acontece conosco. E Pedro naquele dia estava numa situação difícil. A palavra de Deus diz assim, no capítulo 12 de Atos, versículo 1. Naquela mesma ocasião, o rei Herodes mandou prender alguns que pertenciam à igreja, com o objetivo de maltratá-los. Aleluia. Só o Senhor é Deus. Ele diz no versículo 2: e matou a Tiago, irmão de João, por execução ao fio da espada. Então Herodes prende Tiago, coloca na prisão, persegue cristãos. Estevão tinha sido morto, apedrejado, a igreja sofrendo, ela crescia. Quanto mais batia, mais ela crescia. Tiago é morto ao fio da espada. Isso nós fomos ver, amados, no versículo 3. Herodes observou que a atitude dele agradou a quem? Aos judeus. A atitude de matar o fio da espada. Amados, às vezes na própria igreja, os judeus, era o povo do Senhor, aquele povo que Deus mandou Jesus por eles e depois para os gentios. Aquele povo que tinha que pensar ao contrário, agradou daquela situação, achou interessante aquilo. Quantas vezes pessoas que se dizem cristãos estão ali às vezes se alegrando sem perceber com a queda de alguém, estão ali às vezes vibrando com alguma coisa ali, porque separam com pensamentos diferentes. Você não pensa dentro mais. Jesus está dentro de nós. As pessoas se alegraram com aquilo. E Pedro foi levado ao cárcere. A palavra de Deus nos fala que Herodes percebeu aquilo e ele pensava em, depois da festa, trazer Pedro ao julgamento e sentenciá-lo. A palavra de Deus diz assim, no versículo 4: tendo prendido, mandou que fosse julgado ao cárcere e determinou que fosse vigiado por 4 escoltas, com 4 soldados cada uma. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo em julgamento público logo após a Páscoa. Assim Pedro, no versículo 5, estava detido no cárcere, mas a igreja orava fervorosamente a Deus em favor dele. Amados, nós falamos agora um pouco sobre oração. Nós queremos livramento, queremos solução. Amados, diante dos obstáculos intransponíveis, a oração é o canal mais poderoso de comunicação com Deus. Ele sempre traz solução. Em cenários intransponíveis, amados. Às vezes você vai chegar no irmão Fernando, você vai chegar no seu vizinho, você vai falar para o outro, mas uma coisa você não pode esquecer: nesse momento a igreja entrou em oração por ele. Esse é o canal, amados, mais eficiente, mais eficaz, que faz a mão de Deus se mover. Enquanto Pedro estava ali, amados, a igreja orava. E se nós sabemos e cremos nisso, amados, onde nosso joelho tem que estar? É dobrado diante do Senhor na hora de dificuldade. É dobrado, buscando o Senhor neste momento, porque Ele é que traz a solução para nossas vidas.
E a igreja orava. E nós temos que ser assim uns pelos outros. Quando o pastor nos convida a orar, quando ele fala, irmão, vamos orar juntos, vamos orar pelo irmão fulano, pelo irmão Beltrano, trouxemos aqui o nome do fulano de tal, é porque nós cremos que Jesus responde a oração. Nós cremos que Deus age através da oração. Nós cremos que o Espírito Santo, ele entende que a igreja, ela é um organismo vivo, que você é um membro. Se nós temos que fazer alguma coisa aqui, de tirar, levantar de repente isso aqui para ali, o meu dedo sozinho não consegue levantar, mas se todos nós como membros aqui juntos, unimos, formarmos aqui esse membro, nós conseguimos mover as coisas, amados. E Deus move através de nós, igreja. Aleluia. Por isso temos que estar sempre em oração. Quando nós vemos ali um relógio de oração, alguma coisa que está ali, não acha que é brincadeira, não. Ali é poder de Deus para mover, ali é Deus para transformar, é Deus para libertar. Entenda que Deus move no meio da oração. E a igreja naquela situação, amados, estava em oração. O Espírito Santo já estava agindo. Aleluias. A palavra diz assim: e aconteceu que na noite anterior ao dia que Herodes pretendia submetê-lo a julgamento, olha só, ele esperou passar os dias da festa. Ele ficou ali, aguardando. Pretendia submetê-lo a julgamento. Pedro estava dormindo. Isso falou profundamente ao meu coração, amados. A palavra de Deus diz assim no Salmo, capítulo 4, versículo 8: eu deito, eu logo pego, porque só o Senhor me faz pousar em segurança. Isso chama fé, amados. Isso é estar no barco, como Jesus estava. Isso é ter a fé genuína no Senhor. É confiar que Ele está. A igreja orava, o Pedro descansava. A palavra de Deus nos traz essa segurança. Isso é estar no lugar de segurança no Senhor, amados. É confiar que a oração funciona. É confiar que Deus responde a oração. Você crê que Deus responde a oração? Então nessa noite, ore ao Senhor. Ore ao Senhor e saiba que Ele vai fazer na sua vida. Aleluias. Pedro estava dormindo entre dois soldados, com algemas presas e duas correntes, e as sentinelas guardavam o cárcere diante da porta. Ele estava em situação, amados, irreversível. Mas, subitamente, surgiu o anjo do Senhor, e a sua luz resplandeceu na prisão. Então o anjo tocou o lado de Pedro e o fez acordar, ordenando: levanta-te depressa. Aleluias. Oh, glórias. Amados, uma luz resplandeceu. Essa luz, amados, é a presença de Deus. Se nós voltarmos no livro de Lucas, nós vamos ver ali a palavra de Deus dizendo que quando Jesus nasceu, apareceu um anjo assim como apareceu para Pedro, e a luz do Senhor resplandeceu. E os pastores que estavam ali ficaram perdidos e atordoados. O anjo deu a notícia para eles. Os irmãos já conhecem a passagem. Eles foram lá conhecer Jesus. Quando essa luz aparece, amados, aquela luz que falamos aqui no início, o poder de Deus se manifesta. É a presença de Deus. Ele então, sem muito bem entender, o anjo disse para ele: levanta-te depressa. Nesse momento, amados, que o anjo disse para ele: levanta-te depressa, o anjo está dizendo assim: faça a parte que cabe a você. Levanta-te depressa. E muitas vezes o Senhor nos dá a palavra. Você já tem a palavra que o Senhor te liberou, eu já tenho a palavra que o Senhor me liberou, e nós temos que tomar o que então? A nossa postura. A oração foi dirigida ao Senhor. O Senhor envia então o que? O poder do livramento, que vem através do anjo do Senhor. Mas a parte de Pedro teve que ser feita. Ele diz: levante depressa. Ele levantou-se. Quando ele levantou, a parte B do versículo fala: em seguida, as algemas caíram dos punhos de Pedro. Quando nós fazemos a nossa parte, amados, o Senhor faz a parte dele. Pedro não tinha força para quebrar correntes. Pedro não tinha condições de quebrar algemas. Mas quando você obedece o mandamento do Senhor, quando você obedece a palavra que o Senhor direcionou a você, o milagre acontece. Aleluia. Ele simplesmente
foi levado pela ordem do Senhor, pela palavra do Senhor. A palavra às vezes chega até nós e nós vamos questionar. Se ele vira para o anjo e fala: rapaz, olha para mim essa corrente, eu não tenho uma chave para abrir isso aqui não. Mas o Senhor diz para você: levanta e faz. O Senhor que está fazendo não é você. Apenas se levante, meu amado. Está muito difícil lá na sua situação. Se o Senhor disse: faça assim, simplesmente dê o seu passo, o Senhor põe no chão para você. Você não vai cair, o Senhor vai te amparar. Assim é o meu Senhor, assim é o seu Senhor. Ele é o nosso Senhor, amados. E assim Pedro fez, ele levantou, se colocou de pé, sem entender, apenas obedeceu. Porque quando ele orou para aquela mulher que estava morta, chamada Dorcas, o Senhor a levantou. Quando ele disse para o paralítico: levante e anda, o paralítico andou. Ele sabia o Deus que ele servia. Assim como você sabe o Deus que você serve, assim como você sabe de onde ele tirou, assim como você sabe da mágoa que ele tirou do seu coração, assim como você sabe da destruição que ele te fez levantar e estar aqui hoje. É o mesmo Deus. Ele sabia que era o mesmo Deus, então ele logo agiu. Nós temos que agir, fazendo a nossa parte. As algemas vão cair, amados. Aleluias. E o anjo continuou a orientá-lo. Glória a Deus. Veste a tua roupa, calça sandálias. E Pedro assim fez. E disse-lhe ainda o anjo: põe a tua capa e segue-me. O anjo dando a palavra a ele. Vinda de onde? Do Senhor. E ele simplesmente obedeceu. Amados, quando o Senhor trouxer uma palavra ao seu coração, que for genuinamente vinda do coração de Deus, não a questione. Apenas faça aquilo que o Senhor te orientou, que você vai colher 100 por 1, 1000 por 1. O Senhor vai te abençoar, o Senhor vai transformar. O que é impossível para o homem é possível para o Senhor. Porque nós precisamos entender. O irmão Léo, quando ele abriu o culto aqui, ele disse: nós às vezes precisamos tocar. Jesus está aqui. Ele está aqui nessa noite vivo, ressurreto em nosso meio. Esse culto é prestado a Ele, ao Deus dos deuses, Senhor dos senhores. Jesus morreu por mim e por você. Aqui Ele já tinha subido. A obra estava acontecendo de forma sobrenatural. A igreja não parou. Ela não para em Atos. Eu sempre costumo falar que Atos continua sendo escrito todos os dias. Nós estamos escrevendo Atos todos os dias. Quando nós estamos obedecendo a palavra do Senhor, levando o Evangelho, resgatando vidas do inferno, nós estamos escrevendo esse livro de Atos, que não acabou, só vai acabar no dia do encontro com Jesus. Aleluia. Nós nem sabemos em que capítulo nós estamos mais, mas nós fazemos parte dele aqui. E lá no céu nós vamos saber em que capítulo nós fizemos parte desse livro. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, glórias. Ao sair, Pedro seguiu, mesmo sem saber se o que estava acontecendo por meio do anjo era de fato real, pois parecia fruto de uma visão. Oh, aleluia. Irmãos, parecia visão inexplicável. Sabe por quê? Porque o milagre é inexplicável. Ninguém explica Deus. Ninguém explica o milagre. Quando você ouvir falar, ou você presenciar, como eu já presenciei muitas vezes, um paralítico andar, o Senhor me deu graça para poder enxergar isso nessa vida que eu vivo sobre a terra. De ver uma pessoa contaminada por um HIV ser curado. Mas, simplesmente, não tem explicação. A ciência não consegue explicar. Mas isso é poder de Deus, para que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado. Dorcas não foi ressuscitada para viver eternamente. Enéas não foi ali curado para viver para sempre andando, mostrando. Não. É para aquele povo acreditasse em Jesus. Tudo tinha um propósito. Pedro, naquele dia, tinha um propósito de poder levar para a igreja que orava por ele a resposta que eles buscavam, e que eles entendessem que o Senhor era com eles. Essa mulher que foi ressuscitada era para que o povo acreditasse que Jesus ressuscitava nos mortos. Aleluias. Simplesmente ele achava, ele não conseguia entender, não compreendia, porque quando o milagre está acontecendo, a gente não consegue entender. Quando Deus começa a te tirar do profundo de um poço e começa a te levantar, e a situação vai mudando, vai clareando, você não consegue entender. Quando pessoas desconhecidas chegam a você e resolvem o seu problema, é Deus atuando através delas. Quando as coisas acontecem, quando você parece que é impossível, as quitações de suas dívidas, e as dívidas são quitadas, é o Senhor operando através de todas as coisas. É um milagre.
O milagre não tem explicação, o milagre não tem conta. Você não consegue calcular o milagre. O Senhor simplesmente faz. E simplesmente viva o milagre, irmãos. Não tente entendê-lo, faça como Pedro. Apenas ouça a palavra, tome posse dela. Nessa noite nós vamos comer e beber do sangue do Senhor. Possamos nessa noite entender que o Jesus que está aqui hoje representado, esse alimento que vamos participar da mesa hoje, possamos trazer ao nosso coração esse Cristo vivo e ressurreto, que para aquele problema que ficou lá fora, que você achava às vezes que não tinha solução em problema, Ele tem solução, porque a solução mora dentro de você. Ela chama Jesus Cristo de Nazaré, e é através do Espírito Santo que ela acontece. Aleluias. E ele segue no versículo 10: todavia passaram a primeira e a segunda sentinela e chegaram ao portão de ferro que dava acesso à cidade. Irmãos, eles saíram ali de dentro. A cadeia tinha caído das mãos, as algemas das mãos de Pedro. As correntes já não mais o seguravam. Ele chega então, de repente, tinha um portão de ferro gigante. Ele olha para aquele portão, imagina a cena. Você achar assim, meu Deus, isso acontece muito com a gente, né? As coisas vão acontecendo, gente, deu um jeitinho aqui, aconteceu, eu consegui sair dessa situação, agora vai acontecer. E de repente parece que um muro levanta diante da gente de novo. Ele chega ali e vê o quê? Um portão de ferro que dava acesso à cidade. Amadas, as cidades eram fortificadas na época. Eram cidades com muralhas. Não como hoje você entra, tem acesso e sai, não, porque tinham guerras, eram proteções. Ele chegou diante daquele portão. Mas a palavra diz assim: este se abriu por si mesmo para eles e passaram. Tendo assim, caminharam ao longo de uma rua e de repente o anjo se afastou. Amados, eles chegaram diante de um portão de ferro. Imagina um portão de ferro com grades enormes. Talvez Pedro tivesse chegado ali e pensasse assim: eu vou voltar. As algemas caíram, mas agora é impossível, né? Precisavam de homens e mais homens para empurrar um portão na época daquelas guerras. Mas a palavra de Deus diz: ele simplesmente foi obedecendo a voz do Senhor. Quando ele chegou ali, o portão se abriu. Amados, aquele obstáculo que para você hoje parece impossível, o Senhor vai abrir. Simplesmente creia e atravesse com fé. Atravesse com fé, através da oração e da fé. O Senhor vai atender, o Senhor vai ouvir. Aleluia. E nós vemos aqui que é uns passos à frente depois da rua. O anjo se afastou dele. Eu digo para você uma coisa: que Deus o levou em segurança até o tempo e lugar em que ele precisava caminhar com segurança. Até o tempo que ele pudesse voltar a caminhar sozinho de novo. Eu digo para você uma coisa nessa noite, amados. Talvez você está passando por um momento muito difícil na sua vida. Guarde isso no seu coração. Você não está sozinho. O Senhor está caminhando com você. Nós vemos aqui que o anjo foi com ele até longe do portão. E quando ele teve condições de caminhar com suas próprias pernas, aí então o anjo se afasta. Enquanto você não tiver condições, meu amado, de caminhar sozinho, o Senhor vai caminhar com você. O Senhor vai guiar os seus passos. E o Senhor vai te fortalecer. Apenas creia e direcione os passos naquilo que o Senhor colocar. Aleluia. Foi quando Pedro caiu em si e disse: agora entendo, sem qualquer sombra de dúvida, que o Senhor enviou seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu tramava contra mim. Aleluia. Pedro aqui então enxergou o milagre, amados. Ele viveu o milagre para depois enxergar o milagre. Às vezes você está vivendo o milagre. Às vezes o Senhor está fazendo milagre na sua vida, na sua casa, na sua família, só que você não está enxergando ainda. Você está vivendo esse milagre, mas você não está vendo. Você já está vivendo, o Senhor está transformando, está movendo. Ele vai podando. A gente está acostumado, irmãos, com as coisas prontas, com o finalmente. Mas tudo tem um processo. E o milagre está acontecendo na sua vida, na sua família, meu amado. Seja qual for a área, simplesmente olhe para dentro de você agora e comece a contemplar o que o Senhor está fazendo. O Senhor está fazendo milagre na vida de muita gente aqui. Muita gente está feito, tem feito na minha.
E a gente às vezes não consegue enxergar o milagre no meio do processo. Mas quando a gente chega lá na frente, que tudo aconteceu, a gente vem para dar o testemunho. Quando o milagre está pronto. Então a gente entende o que aconteceu. Aí eu começo a imaginar Pedro olhando para trás, Pedro ali parado e pensando, eu estava lá dentro daquele cárcere, com 4 turmas de soldados que revezavam, eu estava com algemas nas mãos, e eu estava preso em grades, e tinham portões de ferro, e eu agora estou aqui, estou livre, agora eu consigo contemplar. Mas durante o momento que você está sendo livre, liberto, você não consegue enxergar, mano. A gente simplesmente vai vivendo e vai obedecendo aquilo que o Senhor vai direcionando. Agora ele entendeu. Então ele vai levar o milagre das pessoas, porque tinha um propósito. O milagre da sua vida, o milagre da sua família tem um propósito maior do que simplesmente a sua e a minha felicidade. Nós estamos escrevendo esse livro de Atos, como eu disse aqui, amados, mas ele tem um propósito, para que o nome do Senhor seja glorificado. Existe um propósito, nós não estamos aqui em vão. E assim diz a palavra do Senhor. Depois de assim refletir, de viver o milagre, de entender que o milagre tinha acontecido, de enxergar o milagre, no versículo 12 ele diz: colocou-se a caminho da casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam reunidas em oração. Eis que Pedro chega e bate a porta do alpendre, e uma serva chamada Rode veio atender. Assim que reconheceu a voz de Pedro, tomada de grande alegria, ela correu de volta sem abrir a porta e exclamou: é Pedro, ele está lá fora, a porta. Oh, amados, eles estavam reunidos, orando ao Senhor pelo milagre. Eles estavam orando por quem? Por Pedro. E quando o Pedro bate a porta, ela vai lá, ora, sai correndo e vem. Deus respondeu: Pedro está ali fora. Todavia, eles lhe replicaram para ela, né? Estás fora de si. Mas diante da forte insistência da mulher, gente, Pedro está lá fora. Pedro está nos orando para ele, está ali fora na porta batendo ali. Ele está lá. Afirmar que era Pedro. Ponderaram: ora, é possível que tenhas visto um anjo dele. Oh, meu Deus do céu. Você está orando pelo milagre do Senhor, o milagre chegou, às vezes você está ali. Mas será? O milagre está na sua vida, na sua casa. Entretanto, Pedro continuou batendo. O Senhor está lá: eu trouxe o seu milagre, te entreguei já, irmão, recebe? Apenas abre a mão e toma o que eu trouxe para te entregar. É seu. Chega de sofrer, a cadeia foi quebrada, as algemas caíram, só receba. O Senhor já fez. Aleluias. Ele está batendo para te entregar. Oh, glórias. Por fim abriram a porta, lá no versículo 16, e o viram e ficaram atônitos. O Senhor, Ele muitas vezes nos surpreende, né? A gente busca e tem fé, só que às vezes é tão difícil, e quando o Senhor responde, a gente fica assim: será que eu merecia mesmo receber isso do Senhor? Saiba que o Senhor faz para que o propósito seja cumprido. Simplesmente receba, simplesmente abraça a bênção do Senhor, simplesmente abraça o milagre do Senhor e divulgue aquilo que o Senhor fez na sua vida, para que vidas entendam que o Senhor é o Senhor da sua vida, e é o Rei dos Reis, é o Deus, Ele é Jesus que virá um dia buscar a sua igreja. Aleluias. Oh, glórias. Ele, por sua vez, falou-lhes com a mão para que se calasse, explicou como o Senhor havia libertado do cárcere e pediu-lhes anunciar isso a Tiago e os demais irmãos, e saindo retirou-se para outro lugar. Amados, entenda uma coisa: não existe impossível para Deus, existe propósito. O Senhor, Ele não une pessoas, Ele une propósitos. Nós somos um propósito vivo para fazer algo extraordinário. Somos um propósito de Deus. Você é um propósito de Deus na sua família. O Senhor, quando te chama para algum mistério, para algum ministério, para alguma coisa, é um propósito que está levantando. Não é porque você é mais bonito, porque você é mais inteligente, não. O Senhor, Ele capacita os escolhidos, não escolhe o capacitado. Nós não temos condição de estar aqui com o microfone na mão, mas o Senhor, Ele escolhe e capacita. Ele traz aquilo que Ele quer falar. Então, se o Senhor te deu uma direção, se o Senhor te convidou para fazer alguma coisa, faça com excelência o Senhor. Porque é por um propósito, é para alcançar vidas, é para que o céu seja povoado e o inferno seja saqueado. Aleluias. E o Senhor quer fazer através de mim e de você.
E nessa noite, amados, nós precisamos entender. E esse é o poder da oração. Nós vemos aqui Tiago. Sabe qual é o irmão Tiago? Que foi morto lá ao fio da espada. O propósito dele segue aqui. Se você buscar lá atrás, você vai ver na passagem que a palavra diz o seguinte: que a mãe deles, né, fala assim para Jesus. Salomé é o nome dela? Senhor, coloque quando estiver na sua glória, meu filho à sua direita e o outro à sua esquerda. Ele pergunta para eles: vocês poderão beber o cálice que eu vou beber? O que eles falaram? Vamos sim, podemos sim. Cumpriu na vida deles. Temos que ter cuidado com aquilo que pedimos a nós. Morreram por amor de Jesus, mas esse cálice cumpriu na vida deles. Ele morreu o fio da espada. Só que não foi propósito também. Morreram por amor a Jesus, para mostrar para aqueles que ficaram que valia a pena morrer por Cristo. Aquilo lá atrás, quando disseram: sim, nós podemos beber esse cálice. Coloca, Senhor Jesus, uma à sua direita, outra à sua esquerda. Eles podem beber no cálice que eu vou beber. Aproximadamente, de memória, 5 ou 10 anos depois da ressurreição de Jesus, já foi morto pela espada. Na frente de João foi exilado. Mas o propósito se cumpriu. Então a gente às vezes vê, mas por que acontece com uns, com os outros foi diferente? Porque tudo tem propósito. Qual cálice você tem? O preparo do Senhor e do Espírito Santo para beber. O Senhor não quer nessa noite que bebemos cálice amargo, não. O Senhor nos chama à mesa para um cálice transbordante, para compartilhar do sangue do corpo de Jesus, porque o sacrifício Ele fez por nós. Nós temos uma igreja hoje no mundo em lugares que não pode nem proclamar o nome de Jesus que paga com sangue, mas nós estamos aqui com todo o conforto que nós temos, amado. Então o mínimo que nós temos que fazer é redobrar a nossa oração, é buscar no Senhor que o Senhor faça milagre, não somente em nossas vidas, mas na vida daqueles que estão em volta. O nosso propósito nessa terra é esse, amados, é alcançar, é ser como aquela igreja que orava fervorosamente por Pedro ser liberto. Quantos Pedros estão pela rua e hoje? Às vezes você vê uma pessoa deitada numa calçada, amados. Amanhã será um pregador do Evangelho. E essa oração vai vir dos seus joelhos, dos seus lábios. Essa oração vai vir lá do seu lar, na sua madrugada de oração. Quantos Pedros estão lá para ser libertos, para cadeias caírem, e vão cair através da oração dessa igreja, através do ciclo de oração, através dos joelhos dobrados. Aleluias! Muitos beberam cálice amargos, morreram por Jesus, mas o Senhor já quer ressuscitar aqueles que estão morrendo lá fora. Ele quer trazer eles para a presença dele. Aleluias! Coloque sobre os seus pés por um minuto. Te convido a colocar sobre os seus pés. Oh, glória a Jesus! Deus é maravilhoso. O Senhor é bom, todo o tempo o Senhor é bom. Feche seus olhos por um minuto. Oh, glórias. Deus amado, Deus querido, eis aqui as nossas vidas diante do Senhor, Pai. Deus, nós já vivemos milagres, Senhor. Nós somos um milagre, Pai. Por isso estamos aqui, Pai. O Senhor de nos trazer aqui, de nos dar a oportunidade de Te conhecer, Pai, de nos resgatar, de nos escrever, ó Pai,